Primeiramente, bom dia ao time, bom dia Guilherme, bom dia aos ouvintes da Bucana FM e os internautas que nos acompanham pela TV Nordeste Bahia. Primeiramente, acho que antes de a gente adentrar na parte jurídica, a gente podia falar sobre um pouco da dimensão, né, da obra que está paralisada por momento pela Justiça. Vale lembrar que é uma obra que custou R$400 mil à União, que é uma obra de recursos federais, não é recurso próprio do município, que por esse motivo também corremos o risco, por causa dessa ação popular, né, ingressada por 2 cidadãos da cidade, que não foi a Igreja Católica que ingressou, deixe bem claro isso, foi 2 cidadãos da cidade. Mas eles pertencem à igreja, né? O Júnior, ele faz parte do... Podem pertencer, assim, à comunidade católica, né? Mas eles não fazem... Não é a igreja em si. Diretoria, não fazem parte da igreja, acredito eu. Mas que com essa ação nós corremos um sério risco, né? Já estão paralisados 4 dias. A igreja não coloca alguém para se responsabilizar em uma ação como essa de qualquer pessoa. Foram um cidadão trabalha ali, inclusive eu vejo ele lá direto, que é o Júnior, e o outro foi um cidadão particularmente. Agora, para poder entrar com a ação, a influência muito bem, foi isso que eu queria dizer. Obviamente a igreja não entrou diretamente, mas indiretamente representantes da igreja entraram. Só que a gente não entra nesse campo, né, do mérito de quem mandou ou não. O importante é a impetração da ação e a defesa que vai ser feita. Certo. Tomando a fala, então uma obra que custa R$400 mil, que está paralisada há 4 dias, ou seja, 4 dias é um prejuízo enorme já para a cidade, não só para o município, para a União, que repassou o dinheiro através do Ministério do Turismo, mas para toda a sociedade que esperou por 50 anos uma revitalização de uma praça importante como a nossa e, infelizmente, houve a suspensão por um momento que com certeza conseguiremos refazer essa decisão, mas deixar bem claro que nós estamos por 4 dias tendo um prejuízo enorme nessa paralisação. Quanto ao campo jurídico, tem alguns aspectos que a gente pode elucidar já aqui. A decisão, nós só fomos tomar conhecimento oficialmente ontem, né? A decisão saiu sábado pela manhã, mas nós só fomos intimados oficialmente ontem pela tarde, acho que às 5 da tarde, o prefeito Dr. Ricardo foi intimado. E até o momento, nós ontem mesmo nos habilitamos no processo, eu e o Dr. Robson, o nosso outro procurador do município, para podermos ter acesso à documentação que foi acostada aos autos. Porque quando do protocolo da ação, os autores, com o patrono deles, o Dr. Lázaro, que eu tenho uma admiração muito grande, eles reivindicaram, habilitaram o processo lá como um segredo de justiça. Então, para qualquer pessoa ter acesso aos autos, tem que ser autorizado pelo juiz, mesmo o município, porque tem que ser habilitado aos autos. Isso é uma ação popular, por que segredo de justiça? Porque tem alguns requisitos que você pode tentar, como tutela provisória, como dano patrimonial, então, segredo de justiça. Aqui está nas redes sociais, a decisão do juiz da liminar, que é a tutela provisória. Nós tivemos acesso à petição inicial porque eu fui até o cartório pegar a petição inicial, mas que não veio acompanhada do mandado. Então, eu só tive acesso que eu fui ao fórum pegar para poder ter uma noção do que eles pediram no processo. O que é que diz esse pedido, então? Doutor? Então, tem algumas partes equivocadas. Eles falam do plano diretor do município, que a igreja faz parte do patrimônio histórico cultural. Isso nós não temos dúvida, né? Nós sabemos que a igreja, os prédios do Barão de Jeremoabo são símbolos históricos para a cidade, claro, isso é incontestável. Mas há alguns aspectos que estão equivocados, como é o caso eles falam que a construção dos quiosques, as palavras foram essas, a construção invadiu 30 metros da via pública. A construção não invadiu 30 metros. A construção se deu em 10 metros. Se você pegar a calçada da praça da igreja, matriz, até o final do quiosque... Mas não seria os 30 redondos, ou seja, quadrados? Não. Eles jogaram 30 metros lá, mas não especificaram como. Eu vou explicar o que eles deveriam ter dito, mas disseram de outra forma. A construção da calçada até o fim do quiosque dá 10 metros. Sim. 10 e 40, alguma coisa. Horizontalmente. Verticalmente, que segue a linha da calçada, dão 20 cereja. Tem uma foto horizontal. Aqui, bota uma foto aí pra gente se basear, o Léo, dos quiosques. Então, a distância. A horizontal seria, então, que da calçada da praça para a igreja. Sim. Só foram 10 metros ali, os quiosques. Os 5, no caso. Isso. Então, quadrado, vamos arredondar, seria 50 metros usado do que eles estão falando. Olha lá o projeto ali, o projeto é aquele, então. Né? Aqui, tudo claro que tem um fator histórico da igreja, mas não estamos invadindo a área de igreja. Mas você sabe que eu questionei ontem,
Falei pra caramba ontem. Eu questionei o seguinte: se estão alegando que foi as tábuas do Antônio Conselheiro que foram quebradas ali, e estão alegando também a passagem Lampião, mas que no contexto histórico não tem um local exato, a não ser que apresente elementos comprobatórios que mostrem realmente que ali de fato, ou já deveria ter, se realmente ali aconteceu, já pelo menos até o momento. Ou ia acontecer o monumento agora, né? Deveria acontecer se não houvesse um embargo. Mas é uma proposta nossa já. Como é que está a proposta nossa de construção de uma espécie de um museu, monumento para Antônio Conselheiro, a toda a história que Seredantas, a primeira missa que teve aqui na cidade, tá tudo envolvido ali na Praça da Matriz. Tá vendo aí agora você no que resultou? Para o monumento que poderia ser construído. Mas me diga só uma dúvida. E até porque a petição inicial em nenhum momento fala de Antônio Conselheiro. Fala do patrimônio histórico. E fala do Barão de Jarimuabo. Antônio Conselheiro que, fala. No meu ponto de vista, Vanderlei, não sei se você vai concordar, em relação ao casarão, não foi nada, está distante. Quer dizer, o patrimônio está preservado. Agora a questão da visibilidade, isso é uma outra história que para mim não caberia ao campo jurídico. Que a visibilidade depende de quem enxerga. Exatamente. Né? Você for da praça onde era o cinema, daquela praça, você vê totalmente do ponto de vista ali, você vê toda a área. E ali, naquele ponto, muita gente discordou da minha ideia, mas eu estou falando do ponto de vista estético, ó, para aí, ó. Eu até discordo da questão que eu achei que avançou mais para a praça, aí até que eu posso concordar. Mas nós temos uma resolução para isso já também. Já existe o planejamento. Nós temos que cumpri-la. Lógico. Então, nós enviamos ao nosso gestor de convênios, juntamente com a decisão, para que mostrasse a Caixa Econômica, o que poderia ser feito. Que até esse momento a Caixa não sabia... Não, a Caixa era irredutível a questão de mudança de contrato. Sim. A mudança de alocação, de quiosque e tal. Então nós encontramos uma situação para eles... não abre mão. Não abre mão porque tem metragem, aquele negócio todo. É uma burocracia enorme. Burocracia enorme, porque não depende só da Caixa nem da gente. É do governo federal, do Ministério do Turismo, né? Uhum. Enfim. Então, além, né, invadindo a área pública. Qual foi nossa tentativa de resolução, de composição com as pessoas que estavam descontentes? Recuar esses quiosques 2,40 m para mais próximo da praça. Sim. Né? Esse acordo foi mantido, então? Nós propomos isso ontem aos padres. Pois não. Então, os padres ficaram de conversar com a comunidade católica ontem e hoje, que no mais tardar hoje pela manhã daria essa resposta para a gente, porque eles iriam conversar e dialogar com os descontentes, né, nós não sabemos quem são, sobre a questão dos quiosques, e passariam essa informação para a gente. De qualquer sorte, passando nós essa informação para a gente vai levar isso a juízo. Só tenho uma pergunta para fazer para você. Qual foi a relevância, a informação que o juízo de Cícero Dantas absorveu para poder embargar essa obra? Então, como foi uma medida liminar, que é uma tutela provisória, né, que o juiz dá ou não a liminar sem antes ouvir o município, o juiz entendeu, pela documentação que os autores entraram, que naquele momento procedia aquela informação. Procedia aquela informação até ouvir nenhuma obra vai ser não. Vai chegar um impasse, se for. Porque se for assim, vai aparecer 500 projetos de praça e não vai conseguir finalizar um. Não é verdade? Dependendo da opinião popular, vai ser terrível. E sem falar que é um convênio federal. Nós não temos tempo. Né? São obras que abrem no sistema, a gente tem que conseguir logo, porque não perde. Outra pergunta interessante. Vocês propuseram aos padres o recuo de 2,40 m próximo ao jardim, recuar. Isso, os quiosques. Mas isso já vai causar um transtorno. E prejuízo ao município. Exatamente, porque aquele vai ser demolido. E prejuízo ao município. Aqueles 5 quiosques vão para baixo e recuar. Não é o município, é o nosso bolso. Justamente. E a Cícero Dantas? Sem falar eu não acredito que esse está sendo benefício para o povo. Vai ser algo terrível. Né? Porque uma obra que já estava iniciada, inclusive já estava até rebocada, chapiscada, alguma coisa desse tipo, e que vai ter que derrubar por força, né, de um entendimento que nesse momento não se propôs assim um objetivo sólido. Justamente. Acredito eu. Porque eu acredito que eu reitero, hein, Guilherme, que a via é pública e não está tomando. Eu não estou aqui, gente, aqui a favor do prefeito, eu estou tendo a minha opinião como cidadão. No meu ponto de vista,
não sei se o Guilherme concorda, doutor Vanderlan concorda comigo, no meu ponto de vista, até as pessoas estão discutindo a questão estética, que está feio, que é baia, que é aquilo, isso já é um outro ponto. Eu estou falando da questão do patrimônio cultural. Se aquilo é público e está distante da igreja, não está interferindo a igreja, nem está interferindo a casa do Barão de Jerimabo, por que então foi acatado? Teve alguém que foi lá e disse assim, olha, peraí, vamos parar um pouco aqui. Aquela coisa horrorosa que está ali dentro. Por que na época também não se entrou no coração, no IFAM, na justiça para poder barrar aquilo ali? É isso que eu digo, gente, a gente tem que aprender a separar as coisas. Porque ali houve um prejuízo, houve algo feio na história do maior patrimônio de Cícero Loto, que não pode construir uma escada de concreto dentro do patrimônio daquele. Não, mas se você for seguir essa linha também, a Casa do Barão foi totalmente reformada pelos italianos. Sim. O primeiro andar era todo de madeira, eu me lembro que eu ia com minha avó lá, para subir era o maior perigo. Porque mudou-se a estrutura, não se pode manter uma estrutura antiga sempre. Para deixar cair? Né? Em qualquer parte do Brasil existem mudanças em relação a isso. O Pelourinho, por exemplo, já existia, construíram casas, pintaram, fizeram tudo. Quer dizer, existem mudanças. Vamos deixar aquela praça limpa. Olha, não cabe, não entra no meio da cabeça. Aqueles barracos lá, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, centro, no meio da cabeça. Aqueles barracos lá, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos voltar aqui. Eu ia voltar nesse ponto também. Pois não, vai. Você falou sobre esteticamente. Esteticamente, antes aquilo ali era um absurdo. Eu mostrei, aí né? tem até a foto, né? Bota a pesquisa aí que tem esteticamente era a foto. Um absurdo e as barracas que não eram nem sequer padronizadas invadiam quase o mesmo tamanho que os quiosques estão localizados hoje. Se você for contar, bota aí, Léo, as cadeiras, bota a pesquisa lá. Amplia. Amplia essa foto, por favor, da direita. Olha, se você está ampliando, essa bagunça está ampliando. Deixa eu botar meu óculos para enxergar direitinho, Guilherme. Sim, pode ficar. Eu sou míope, estou sem lente. A pesquisa já está 67, 66 foi para 67. Ó, preste atenção à foto da direita ali. Quem está nas redes sociais está acompanhando, quem está no rádio está ouvindo. Que coisa horrorosa. Olha, se você popular não ouve. Agora, isso que eu digo, vamos aprender a separar as coisas. Não, eu achei estranho. Porque, gente, estava horrível, né? Primeiro, esteticamente, aquilo ali, se causava perigo, acidente, um carro vir, mas não estava funcionando. Não é isso. Posso até concordar com a ideia do patrimônio histórico, mas o que dá com a ideia do patrimônio histórico, mas o que não entra na minha cabeça é dizer que os quiosques que estão, como o doutor Vanderlan falou, 20% aí de seu andamento, da sua construção, né? Pô, as pessoas ficam fazendo juízo. Que parece baias, parece aquilo, mas não terminou ainda, gente. Vamos esperar a obra terminar. Agora, o abraço, aquilo ali vai ter que recuar. Ficou a mesma distância. Olha lá, olha lá, a última lá de cima. Com a lona preta mesmo. Exato, compara lá de cima com a lona preta. E sem contar que aquele último quiosque. Se não for menos, viu? Se não for menos a distância. Aquele último quiosque, o time ali próximo à Rádio Regional, entre o quiosque e a Rádio Regional, são mais de 11 metros. Ele não invade nem 10 centímetros da pista. Existe uma rua, que ele está na linha mais baixa do Freia Paulino Dodge, que separa o quiosque do prédio histórico do Barão, que já foi. Então, né? assim, time, juridicamente, nós não vemos nenhum óbice, nada que impeça a continuidade das obras. Claro que tem uma decisão judicial, a gente vai recorrer, nós estamos no prazo de contestação e do agrado de instrumento, que vamos ingressar no Tribunal de Justiça, né, para poder liberar a continuação das obras, até porque na própria petição inicial dos autores, eu vou até ao fórum hoje, ver se eu consigo falar com o juiz, na petição dos autores, eles falam que a continuidade, eles querem a suspensão da continuidade das obras relacionadas aos quiosques. Sim. Então, tem toda a outra obra, né? Quer dizer, uma obra só, mas a outra parte pode ser continuada ainda. Então nós vamos levar isso em juízo também. E até o jardim está impedido também, porque é uma obra só com isso. Nossa preocupação é essa, porque são valores que vêm do Ministério do Turismo. E justamente isso que deixa a gente Imagine aí o prejuízo econômico e social para a cidade se uma obra dessa permanece paralisada por muito tempo. Por quê? Porque ela permanece do jeito que está. Não pode mexer. Não pode mexer. Agora vai ficar aqui, já está feia. Já está feia agora. Não pode mexer. Por quê? Porque há uma decisão judicial impedindo que a gente mexa. Exatamente. Falar nisso, nós fizemos nas redes sociais uma pesquisa, você já viu aí. Bota a pesquisa aí rapidamente, vamos ver como. Atualize a pesquisa, Léo, está atualizada? Atualiza, claro, apenas opinativa, né? Uma pesquisa opinativa. Mas foi o suficiente para torrar o nosso juiz aqui. Foi o suficiente para alguns que não entendem, que não sabem, que não quer nada de bom para essa cidade, torrar a paciência daquele outro que está ali. Eu fiquei na dúvida. De mim, vocês não torram a paciência.
Por que vocês não estão? Porque vocês têm que ter peito para encarar Guilherme aqui. Agora o time é um coraçãozão, grandão, desse lado aqui. Deixa eu pôr o time aqui. Isso aqui. Calma. Eu tô botando a mão no coração do meu time, ele tá tirando. O meu time tem um coração, cara, respeitoso. Agora comigo não é diferente, eu vou pra cima. E vocês não tem microfone aqui pra ficar torrando o juiz todo dia do cara? Ah, numa pesquisa tem coisa. E vocês? Mas foi imparcial, né, cara? Claro, olha, bota aí a pergunta. Bota a pergunta. Eu vejo que eu fiz a pergunta. Quer botar a palavra na boca da gente? Coloca o óculos. Eita, óculos feio esse. Você queria um desse, né? Desse você tem. É louco. Vai lá. Vamos lá. 8h39. Vamos ver aqui a pesquisa que fizemos, então. Começamos no domingo à noite. Até nisso doeu, né? O povo de Cicerudância é complicado, hein, gente? Pelo amor de Deus. Até não nisso. É alguns. Será que eles estão querendo... eu acho que o pensamento... Será que eles estão querendo manipular, direcionar para ajudar o prefeito? Bolufas nenhuma, gente. Que é isso? Pesquisa que a gente tem ideia, coloca. Mas tem que ter o A, B ou C que está dizendo. Coloca a pesquisa, por favor. A, B ou C que fica... olha, a pergunta foi simples. Uma pergunta direta. Você é a favor da construção dos quiosques ao lado da igreja matriz realizada pela Prefeitura Municipal de Cicerudância? Por que eu fiz quiosques ali? Porque é o alvo da polêmica. O ponto central. O ponto central. Aí eu fiz a pergunta, o senhor pode voltar uma vez? Saiu praça de evento e entrou quiosques. Exatamente. Ou praça de alimentação. Aí veio o quê? Sou a favor. 67% da população é a favor da construção, está a favor, e 33% é contra. Ou seja, a maioria da população cicerodantense é a favor. Aí me dizem, mas não é bem essa a questão. Que a pergunta está sendo maldosa. Que mal tem nessa pergunta? Que não é isso, não é óbvio. Eu repito aqui mais uma vez, hein? Não estou aqui defendendo a bandeira política do Ricardo, não. Estou apenas dando a minha opinião como cidadão. E eu não tiro uma vírgula do que falei. Observa agora, quantas pessoas votaram, hein, Léo? Veja quantas pessoas votaram nessa pesquisa aí, hein? 1.100 pessoas votaram. A maioria disse que, claro que concorda, obviamente, e vai ser contra o desenvolvimento. Agora, obviamente, que me parece, e tem todos os aspectos possíveis de que existe a política partidária no meio, atrapalhando, gente. Quer dizer, o cara não consegue fazer nada e agora vem atrapalhar. Deixa o Ricardo fazer o que quiser. Caramba, não está fazendo mal a ninguém. Você acha que o prefeito vai ser impetrado, vai ser colocado no poder para poder atrapalhar a vida do cidadão? A pergunta é sim ou não? É claro que não. O prefeito está ali para ajudar as pessoas, no sentido, principalmente, o Ricardo trabalhou tanto. Tantos vereadores fizeram projetos, nunca conseguiram fazer aquilo. Quando ele vai e consegue, agora vai as forças ocultas e querem atrapalhar a construção. Que coisa, viu? Só aqui nessa cidade mesmo. Atrasadíssimo. Só para você ter uma ideia, aqui nessa cidade, não se soma duas forças em prol do desenvolvimento. Quando uma se soma, a outra quer atrapalhar. E é isso que está acontecendo. Olha aí, olha. Então, não entre nessa barca furada, meus amigos. Vocês de Cícero, não entre nessa canoa furada, não. Quem está dizendo aqui é Guilherme. Se vier uma pedra para Cícero Dantas, vamos conseguir 2. Se vier 3, vamos fazer que nem Pombal, vamos conseguir 4. Mas aqui não, aqui é diferente. Olha aí o que aconteceu. E esses 33%, uma única obra aí, que houve esse furdunfo todo. E volta aqui a repetir. Vocês não estão fazendo mal ao prefeito Ricardo, não. Porque o prefeito Ricardo vai passar. Estão fazendo mal assim mesmo. Porque a nós mesmos... E as famílias vão para lá. Os filhos das famílias, as crianças, vai ter parquinho na praça. Os pais estão lanchando, os filhos vão estar no parquinho. Ninguém leva em consideração isso. Né? Só tem um lado político muito forte aí. E daí me disseram o seguinte, praça de alimentação ou multiuso, seu alguma coisa assim? Até isso questionário, poxa. Muitos serviços. É muitos serviços. Pronto, até bom ponto você ter tocado. A essência da Praça da Matriz. Boa. Né? Uhum. Porque até a Igreja Católica considera, e todos nós sabemos disso, que está constando na nossa lei orgânica, que aquela praça é a Praça da Matriz, não é a da frente, é aquela. Né? Então, se você for mexer naquilo ali também, você vai ter problemas piores. Com a diocese já. Né? Então, ali é a Praça da Matriz. Nós não vamos mexer significativamente na praça para tirar a essência dela. O que nós temos a proposta para construir um monumento de homenagem a Antônio Conselheiro, a toda a igreja, a toda a história de Cícero Dantas, que começou por ali. Só um minuto. Da igreja. Eu falo aqui como católico. Sabe o que é? Olha aqui, o diálogo. A Igreja Católica nunca perdeu em nenhum momento a questão do diálogo. Então, esse é o ponto fundamental. Converse,
chama as autoridades, é por aqui que nós queremos, porque um bom senso há de haver, porque, gente, nós não podemos ficar no prejuízo. Não podemos. Nós não podemos ficar com aquela coisa horrorosa ali. Está aberto o diálogo, portanto, o município já... Já dialogamos ontem com os 2 párocos da cidade. Aguardamos, nós temos nosso prazo ainda, Mas vocês recuaram por quê? Porque achou conveniente de bom diálogo? Então, porque assim, a intenção do município não é criar discordância nem briga com nenhuma classe social da instituição, nem com ninguém. Religiosa, né? Nada, né? Seja adversário, correligionário, nós não temos essa intenção. A intenção é trazer o bem-estar para todo mundo. Tanto para a sociedade... Então, para acabar com essa história de discussão, então vamos recuar 2,40 metros, vamos propor essa ou seja, um prejuízo para o município. Ou seja, de uma forma ou outra, já está aí declarado o prejuízo para o município esses dias também de trabalho. Deixa eu falar aqui, quando você for fazer alguma coisa agora, sinceramente, viu, prefeito Ricardo? Consulta a gente aqui, consulte a assessoria, consulte a A, consulte a B, consulte as associações, consulte a tudo quanto é instituição aqui, porque senão barra. Consulte, porque se não consultar, barra. Bom, gente, na pesquisa aqui, a publicação alcançou 6.951 pessoas. Você falou que ia chegar a 7 mil hoje. Estamos quase lá, faltam só 49 pessoas para a gente alcançar 7 mil pessoas. Isso Cícero Dantense. Quase todos eles Cícero Dantense, porque a gente aqui tem números. Hoje nós temos aí votantes que votaram na enquete, 1.133 pessoas votaram nessa enquete, concordando com a obra. Isso é um resultado parcial, vai até segunda-feira, 224 comentários, obviamente contra, a favor e tudo desse tipo. Muito bem, então vamos finalizar aqui a participação do Vanderlan, seria então o quê? Vamos fazer um resumo de tudo que a gente falou aqui agora. Nós tivemos então no início já essa questão dessa impetração na justiça e tal, foi o juiz acatou, a prefeitura se sentou ontem, fez essa proposta de recuar e agora, nesse momento, portanto, aguardando essa resposta da diocese. Isso. Né? Até porque precisamos agilizar o processo. Agilizar tanto o processo da obra quanto o judicial. Então, nós estamos aguardando primeiro a posição da Igreja Católica, da comunidade católica, para a gente poder ingressar na ação. Só um ponto aqui, eu queria até parabenizar o doutor Lázaro, porque ele disse assim, ó, eles têm assessoria jurídica, que até citou a pessoa do Vanderlan, né, que lembra que eu tinha cabe recurso? Pode deixar aí, time, cabe recurso? Ele disse cabe, então não tem coisa melhor do que se os poderes ficarem harmônicos. Né? Eu conversei com o doutor Lázaro sobre a questão ontem, até pedi uma cópia da inicial a ele, porque o processo era Segredo de Justiça, ele me cedeu oficialmente 5 meses. 5 meses. 5 meses. Porque são as 2 obras são o mesmo convênio. Do jardim ali da praça, né? E dos quiosques, da Nossa Senhora do Bom Conselho, que é do Calçadão. Do Calçadão. Então tá aí, quando tiver alguma decisão, nós iremos então buscar essa informação, viu, Guilherme? Vamos buscar essa informação. Do mais, esperamos que o bom senso aí prevaleça nessa questão tão polêmica aqui dessa semana, que foi tão comentada, a questão desses quiosques aqui em Cícero Dantas. Quer fazer algum comentário, alguma observação? Só para voltar à parte da petição inicial e da sentença interlocutória do juiz. Em uma outra, eu citei que eles falam que havia invasão 30 metros, né, da via pública, que está equivocada a informação, são 10 metros. Eles comentam que na localidade em que foram instalados os quiosques, servia de caminhada de pedestres e estacionamento. Não, aquilo nunca foi. Aquilo nunca foi estacionamento. Aquilo eram barracas. Aí você fala, por que o juiz deu uma adesão dessa? O juiz não sabe. O juiz não sabia que tinham barracas ali antes. E não mostrava para o juiz. Não sabia, porque não juntam no processo isso. E não mostra ao juiz que ali eram barracas provisórias. Entendeu? Quando o juiz vê aquilo, vai achar horroroso. Então, e adiantando, a gente agradece a TV Nordeste, porque nós vamos juntar a cópia o print da pesquisa. Que mostra que a população, na sua grande maioria, está a favor da construção da obra. Então, retornando, eles equivocadamente avisam que aquilo ali era estacionamento e usado para pedestres. Não, ela era utilizada por barracas que não eram padronizadas. Isso é de conhecimento notório. E eles alegam que, com essa construção, o bem imaterial, que é o bem patrimônio histórico e cultural, foi afetado pelo município. Que nós entendemos que não houve, né, qualquer abuso ou lesão a qualquer patrimônio histórico, cultural do município e muito menos da Igreja Católica. Só um minutinho, qual é a saudação que se faz ao Barão aqui em Cícero Dantas hoje? Qual é a saudação que se faz aqui? Qual é a comemoração para o Barão de Jeremoabo que se faz aqui hoje? Pergunta a você, já que afetou o patrimônio histórico e cultural. Gente, pelo amor de Deus... Qual é o dia da celebração? Pergunta aqui a Cícero Dantas. Qual é o dia da celebração que teve para o Barão de Jeremoabo? Fora do altar,
quem vai lá se prostrar diante do Nossa Senhora do Bom Conselho vê a data e foi a baronesa que deu. Fora disso, nada. Outra pergunta aqui. Então, essa ação já foi impetrada em juízo? Então, como nós percebemos que nos próprios autos não há elementos suficientes para que seja mantida essa decisão, Sim. Hoje mesmo nós estamos agravando a decisão, que é o agravo do instrumento, que é a decisão, que é um remédio jurídico. Né? Não, o agravo do instrumento é um remédio jurídico contra a adesão liminar. Sim, a contestação é o decorrer lógico do processo. Então são duas ações que vamos intentar hoje. Mas isso um ponto fundamental, esse diálogo que está acontecendo entre a Igreja Católica e ali o pessoal, vamos especificar os dois padres, ele está sendo fundamental, né, nessa busca de até para a relação do processo. Sim, porque na decisão o juiz entende que até o diálogo com alguma instituição ou a sociedade em si contribui, né, para a construção da obra. Então, quando ele mesmo fala, o juiz, a questão da Igreja Católica. Então, nós conversamos com a Igreja Católica. Porque o processo foi juntado à nota de repúdio. Apesar que a nota de repúdio não tem validade jurídica, né, mas tem a validade moral, tem todo um contexto cultural. Religioso, né? Então, a gente... Mas se caso o município, por exemplo, existe a possibilidade, por exemplo, da paróquia não aceitar a proposta do município? Existe essa possibilidade, Guilherme? Obviamente. Óbvio. Né? E se a paróquia não aceitar, então, agora vai para o entrave jurídico. Que nós não podemos paralisar a obra e perder R$400 mil. Nesse período aí, portanto, desse entrave, então, aí está tudo parado. Por isso que a sociedade deve ficar ciente do que está acontecendo. Muito bem, então quer dizer o seguinte, enquanto isso não for resolvido, as obras irão permanecer paradas e a decisão jurídica não tem, agora depende do juiz, está nas mãos do juiz. O agravo do instrumento, depois de protocolado, o relator, que não é o juiz aqui, o relator do Tribunal de Justiça, tem 5 dias, assim que ele recebe o agravo, para poder julgar. O agravo do instrumento que derruba ou não a liminar, vamos trocar assim por miúdos. Mas o mérito do meu ponto de vista, o ponto de vista do município, da sociedade, não sei, enfim, tudo que foi feito até agora. Pode. Só um adendo. Então, deixar bem claro que o município não irá ficar de braços cruzados, né? A gente está tentando todas as formas. Estamos piamente que conseguiremos, se não for pelo diálogo, na justiça. Existem esses dois caminhos, né? Porque nós demonstraremos para a justiça que a dificuldade para conseguir uma obra dessa para o município, a dificuldade, o benefício que irá trazer, o benefício que ela passa para toda a sociedade, para nós, as gerações que virão. O governo federal fazer uma obra dessa, mais R$500 mil, que é a obra do calçadão, e ser paralisada dessa forma. Então, nós vamos mostrar para a justiça que a obra não pode ser paralisada, tem que ser tocada adiante. Muito bem tratado. Vamos ter algum comentário, alguma observação? Não, então tá aí, obrigado a participação. Eu que agradeço. Está aqui aberto as duas partes ainda, viu, nessa questão do diálogo aqui com a população. A população tem o direito de saber que pé está andando no processo, quanto tempo vai ficar parado ali, quanto tempo vai começar as obras de novo. Então a população tem que ser ouvida, sabe por quê? Porque a pesquisa disse aí, nós precisamos ser ouvidos também, de qualquer forma. Exatamente, está aberto, também nós abrimos aqui o espaço à igreja, aos párocos, enfim, aquelas pessoas que estão envolvidas diretamente aí nessa questão desse embargo das obras aqui, para que se possa manifestar. Inclusive, o Guilherme tinha feito o convite aqui, a paróquia não se manifestou, mas nós estamos fazendo o nosso papel, que é o papel justamente de mostrar aquilo que está acontecendo em nosso município. Mas foi bom que o doutor Lázaro falou ontem, representando, portanto, aí o pessoal que entraram com a ação, né? Tá, democraticamente aqui estamos assim. Vamos lá, vamos ao intervalo rapidinho, a gente volta, portanto, já no segundo momento. Vamos ao intervalo.